Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E hoje temos a honra de receber novamente uma figura icônica no meio do ocultismo. Eu vou deixar que ele se apresente para nós. Uma boa tarde a todos, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo este podcast. É um prazer estar aqui mais uma vez, Ronan. E me chamo Magolaor, sou ocultista aí já há mais de 20 anos estudando esses assuntos. Herdei do meu pai e estamos aqui pela segunda vez. Tem um podcast anterior onde eu conto sobre minha história, sobre como eu comecei no ocultismo, e não foi algo apenas de um estudo rápido de internet, como está acontecendo muito nos dias atuais. É uma coisa de essência, é uma coisa de família, é uma coisa de anos de estudo. E estamos aí, ensinando o ocultismo para diversos alunos, realizando diversos trabalhos, diversos rituais e ajudando muitas pessoas através do conhecimento oculto e da magia de forma prática. Show! Antes de fazer a primeira pergunta, peço que vocês curtam, compartilhem, também nos sigam nas redes sociais vizinhas e aqui no YouTube. Ative o sininho, senta o dedo no like, isso faz muita diferença pra gente. E também siga os nossos apoiadores e patrocinadores, que sem eles não estaria rolando esse podcast. Como o Mago Lauro comentou, quem quiser conhecer mais a história do Mago, já tem um podcast com ele nessa plataforma aqui, nesse canal. Só rolar pra baixo aí que você vai encontrar o vídeo. Então, no primeiro podcast falou sobre o ocultismo, né? Hoje nós vamos falar sobre demonolatria. O que seria a figura de um daimon? A figura de um daimon, dentro da visão original, dentro da visão ocultista, é um poder divino, onde você abre uma conexão com este poder divino e, através deste poder divino, você conseguirá auxílio em diversas áreas da sua vida. A magia com os daimons, ela é utilizada desde a antiguidade. Salomão utilizou este conhecimento para a manifestação de muito poder, de muita riqueza, para acessar uma sabedoria oculta à maioria dos homens. A mídia se utiliza muito da energia dos daimons, muito. As grandes marcas se utilizam muito das energias dos daimons, os grandes empresários. E existe uma barreira muito grande quando falamos de daimon. E muitas pessoas chegam e me perguntam: mas você acredita em Deus? Você é do bem? Você é do mal? Porque as pessoas foram ensinadas de uma forma errada. O adestramento social. De uma forma totalmente errada. Onde eu falo para os meus alunos: se alguém chegar e falar, olha, o seu filho, ele é um demônio, o que você vai sentir? Você vai sentir uma repulsa, algo ruim, sabe? Nós sentimos algo ruim e tal. Mas quando nós vamos aprofundar na palavra, a palavra daimon, ela vem do latim e significa espírito divino, poder divino, essência divina, sabedoria, conhecimento, gênio. Olha só. E agora se eu chego para ti e falo, nossa, o teu filho é um gênio. Nossa, que legal, tal, tudo. Então, a galera tem uma certa barreira com relação a isso. Porém, aqueles que fazem questão de reforçar essa barreira na mente da humanidade são os principais que se utilizam dessas energias para se manterem no topo. Onde poucos estão no topo e a grande maioria são os escravos para manter a engrenagem girando. Então, o que é um daimon? O que é um daimon? Na minha essência, quando a pessoa vem contratar um trabalho mágico comigo, quando um aluno vem aprender demonolatria comigo, eu tenho toda a introdução para apresentar o que é o daimon para mim. Para mim, daimon. Sabe quando você olha para o universo, quando você olha para as estrelas e você sente que há algo maior,
o Gadu, segundo a maçonaria, o grande arquiteto do universo. Então você sente que há esta força maior, essa energia maior que rege tudo. Então, dentro da demonolatria, esta força maior que rege tudo se chama Satã. Ok? E ele não tem um opositor. Não tem. Satã, na demonolatria, é o infinito. É a quinta essência. É o universo. É a fonte de todas as coisas. Do amor, do ódio, do fruto, do apodrecimento, da lágrima, do sorriso, do frio, do calor, da noite, do dia. Então, Satã é esta força. Satã é essa força. E você pode chamar de Deus. E tá tudo bem. Não há divisão, segundo Hermes Trismegisto. Então, a grande barreira é mostrar que não há divisão. Se você entende que não há divisão, infinitas possibilidades começam a se manifestar. Então, quando eu trabalho com o Daimon, eu sinto e tenho certeza que eu estou trabalhando com os 72 principais, as 72 principais manifestações desta força criadora, que se manifesta de diversas formas. Então, temos Daimons com diversas aptidões diferentes. Alguns trabalham na área da música, outros na área da mecânica, outros na área dos idiomas, outros na área da poesia, outros na área do magnetismo, outros na área do conhecimento oculto, outros na área da paixão, amor, luxúria, poder pessoal, cura, morte, destruição, afastamento de rival, destruição de inimigos. Então, isso se chama as energias da vida. Isso acontece na vida, em todos os sentidos. E isso vem dessa fonte. E, em determinado momento, você vai precisar de manifestar uma dessas energias. Você vai precisar de um auxílio específico para manifestar uma destas energias. Uma dessas energias. Pô, eu tenho um depoimento recente. Eu já tive um trabalho bem forte com curas e vou voltar. Estou me organizando para isso, porque teve uma época que eu me dediquei muito a isso. Muito. E consegui muitos resultados com curas. Muitos resultados. E depois eu fui aprender que o mundo ele gira totalmente em torno do dinheiro. E quando eu precisei de auxílio, não tinha ninguém para me ajudar. Entendeu? Ninguém. E não era um grande auxílio. Pouca coisa. Ninguém podia me ajudar em nada. Então eu pensei, pô, beleza. Eu preciso cuidar da minha estrutura primeiro. Criar uma base financeira para que eu volte nisso. Então já consegui muita manifestação de energia de cura. Mas recentemente tem uma amiga que a cachorrinha dela estava mal. Mal. Muito mal. E já estava ali se eu não me engano, há 3 dias sem se alimentar e tal, e vomitando bastante. E já estava internada e a energia estava densa. Ela nunca tinha ficado daquele jeito. E ela sabia que ela ia partir. Estava com esse sentimento. E ela me solicitou e eu falei, não, vou prestar uma ajuda. E contactei com Marbas. Marbas é um poderoso Daimon em forma de leão. E este Daimon, ele tem algumas aptidões. Entre elas, Daimon auxilia em processos estéticos, para que você consiga determinadas mudanças corporais e tal, aquela coisa toda. É magia, não é um passe de mágica. É um processo, é um alinhamento com um mago, um magista, um projeto a ser trabalhado ali. Então, Marbas, ele consegue auxiliar em questões de mudança de aparência. Alô, a pessoa consegue mudar de aparência mesmo. Então, assim, tem pessoas que você vê que passam de um tempo para o outro e a aparência está totalmente diferente, né? Existem pessoas que conseguem, mesmo sem cirurgia, sem isso, existem pessoas que conseguem mudar essa energia da aparência. E
Eu também sou uma prova viva disso. Quem quiser pode entrar no meu YouTube aí e pegar vídeos de 2017, 18, 19. E tem alunos que compram meus cursos e eles ficam inspirados nisso, sabe? Porque eu trabalho com essa energia de motivação. Então tem alunos que compram meus cursos e falam assim, caramba, assim, é outra pessoa. É outra pessoa. E aí tem até uma aluna dos Estados Unidos que ela brincou e falou assim, olha lá, aquele seu curso de Rudu, leva mal não. Eu só coloco e só ouço, eu nem olho. É porque o curso de Rudu é quando eu iniciei na internet, meu primeiro curso. São 72 aulas e tal, tudo bem bacana. Foi bem formulado, só que minha aparência era totalmente outra. Assim, nossa, totalmente diferente. Bem seco mesmo. Alguns falam que eu parecia um usuário de crack ali. e ela fala assim, nossa, tá tão diferente que ali eu só coloco, só ouço. Nem olho, porque a sua aparência está muito diferente. Então, assim, Marbas auxilia também essa questão de mudança de aparência, auxílio, e também com energias de cura. E para você ter ideia, Marbas, ele tem o poder de fazer adoecer e tem o poder de curar também. Cara, é muito massa, muito poderoso. Então, lá estava essa cachorrinha, 3 dias sem se alimentar e vomitando muito, não comia nada, aquela coisa toda, energia bem baixa. Era de morte mesmo. Era de morte. Já estava internado e nada estava dando certo. E eu comecei então um processo com Marbas e logo vi a informação de que essa cachorrinha ia melhorar. E isso só foi a gente começar. A gente começou e logo começou as melhoras. Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. E ali, questão de uns 3 dias depois, ela já estava recebendo alta. Pô. Está viva, está muito bem. Se chama Aisha. Aisha. Que no hindu se chama Viva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou que os daimons são uma origem divina, correto? Nós, humanos, depende cada crença, cada religião, cada filosofia vai entender uma forma. Nós partimos do pressuposto que nós também somos energia divina. Nessa vertente dessa pergunta que eu vou te fazer. Por que nós encarnamos e os daimons não? Porque nós encarnamos. E os daimons não, se nós somos oriundos da mesma fonte. Nós viemos da mesma fonte, nós encarnamos e... E os daimons não são encarnados, não. né? Eles são uma energia não encarnada, não é? Correto? Os não nascidos. Não nascidos. Não nascidos. Por que eles são não nascidos e nós somos nascidos? Por que tem essas escolhas? Eles são os preferidos? Seguinte, respondendo isso de uma forma profunda, como Aleister Crowley ele responderia, é o seguinte: os 72 anjos estão dentro de ti. E os 72 daimons estão também dentro de ti. Compreende? Sim. Então é ocultismo de forma profunda. 72 anjos estão dentro de ti e os 72 daimons estão dentro de ti. Eliphas Levi, no Dogma e Ritual de Alta Magia, ele ensina um procedimento de invocação. Ele até pede desculpa por usar esse termo em um livro de ocultismo, porque acaba sendo muito baixo. Porém, ele ensina um processo de invocação nos antigos grimórios, invocação ao diabo. O estudante de magia prática que quer invocar a energia do diabo em si. E tem todo o processo para que você invoque o diabo. Porém, é um processo de semanas, onde você vai passar por alguns processos até você fazer esta ritualística. E, sendo feito, eu vou chegar onde você me perguntou, sendo feito da forma correta, segundo Eliphas Levi, e o que é real, o diabo é invocado, ele se manifesta, e o adepto o vê. Compreende? Compreendo. Porém, o que acontece? O porquê dessas semanas, antes dele aparecer aqui fora, ele tem que ser trabalhado dentro de ti. Compreende? E voltando lá... Até tem uma premissa, que é uma das formas de tu não ser um escravo, né? Desse jeito, bem desse jeito. Então, voltando lá em Hermes Trismegistus. O que está em cima é como que está embaixo. O que está embaixo é como que está em cima. Até a posição do Baphomet. E vamos aprender também. Tudo que está dentro está fora. E o que está fora
é o que está dentro. Existe o microcosmo, que é você, e o macrocosmo, que é todo o universo. Então, como podemos responder de uma forma bem prática essa pergunta? Então, sim, os Daimons, eles também incorporaram em ti. Porque você é o todo manifesto. Microcosmo e o macrocosmo. Tudo que há no grande universo, há dentro de você. No pequeno universo. Compreende? Então, eles estão dentro de você. E eles estão fora de você. E por isso que muitas pessoas chegam e me perguntam, me passa um ritual de demonolatria para que eu faça isso, isso e isso. Antes de fazer o ritual de demonolatria, devemos aprender princípios ocultistas. Para que não seja apenas uma receita de bolo. Compreende? E aí, quando você está trabalhando com um Daimon, por exemplo, Marbas, que eu trabalhei para a cura, eu trabalhei com ele dentro de mim e também fora de mim. Então, eles são não nascidos e são encarnados ao mesmo tempo. E você também é encarnado aqui, porém, o grande desafio do ocultismo é você se reconectar com este todo. E quando você se torna, só para concluir, quando você se torna um mago, você se torna o intermediário entre estes dois mundos, entende? Então ele não é tão... A minha visão e a visão de Crowley e todos os outros grandes ocultistas é que não é tão material assim. Por exemplo, eles encarnaram e eu não. Não há tanta essa divisão. Porque a magia, ela é uma arte que você vai estudar a vida inteira. Você não vai parar de estudar e você não vai parar de trabalhar. Esse grande fascínio de que você é Deus. E esse você é Deus, ele vai muito além de uma frase clichê utilizada nos meios... Qualquer meio espiritualista nos dias de hoje, nós somos Deus, nós somos deuses, somos deuses. E na hora de se posicionar, não se posiciona. Sabe? Então, de fato, essa é uma verdade muito extrema mesmo. Você falar que você é Deus é uma coisa. E você assumir essa responsabilidade é literalmente outra. Então, Jesus Cristo, os 72 discípulos foram enviados. Símbolo dos 72 Daimons. Símbolo. Os 72 espinhos também. Símbolo também dos 72 Daimons, 72 anjos. 72 gênios a serem trabalhados. Onde a energia criadora, a energia crística, se manifestando de 72 formas. Então, se você bate no peito e eu sou Deus, então essas 72 energias estão dentro de ti. Há uma energia de cura dentro de ti. Com certeza. Há uma energia de criatividade dentro de ti. Há uma energia de empreendedor dentro de ti. Há uma energia de romance dentro de ti. Como estamos trabalhando essas energias? Entende? E aí, quando eu pego um sigilo ali, por exemplo, um sigilo de Paimon, que vai ajudar a me conectar com o mundo oculto, a sabedoria oculta, só de observar aquele sigilo, só de estar com aquele sigilo ali, eu já estou conectando também dentro de mim aquilo que ali está. E a materialização daquilo que eu busco, como, por exemplo, Mamon, que trabalha para a área da prosperidade financeira. Então, quando eu estou me conectando com aquilo ali, começa a ativar inconscientemente o que está dentro de mim, para que eu ative também o que está fora. E através dessas duas energias consigamos manifestar, materializar as coisas. Então, assim, é profundo. Mas para os meus alunos, eu gosto disso. Eu gosto de profundidade, sabe? De tirar as crenças e trazer de volta o seu poder. Então, a minha resposta é: eles estão vivos dentro de ti e fora de ti. E o grande fascínio é caminhar sempre nessa busca pelo que o ocultismo chama de Magnum Opus, que é a reconexão plena com a divindade. E todas as religiões, todas, Ronan, todas, qualquer uma, você vai buscar na essência. O que você busca na Quimbanda? Como você estava conversando aqui comigo. A Quimbanda é
É a arte de todas as horas. Não é um momento de quimbanda. É a arte de todas as horas. Você busca ser um homem melhor. Você busca ser uma pessoa mais espiritualizada. Você busca ser mais ético, mais firme, mais correto, mais rígido onde precisa ser. Você busca ser um homem perfeito. Busca a perfeição e a sua reconexão com o universo. Esse é o resumo de todas as religiões que buscam esse religar. Então, na quimbanda não é bem assim, né? A quimbanda tem umas nuances um pouco diferentes, né? Até por uma questão de tu crer em algo que não tá dentro desse contexto, entende? Então, talvez a nossa busca dentro da quimbanda não seja para ser o perfeito, mas para ser o melhor dentro daquele contexto que nós estamos. Isso. Sabe? Então, mas às vezes o contexto que nós estamos nem sempre é perfeito. Desse jeito. O homem perfeito, eu digo, não, sou perfeito sem erro. Não. O melhor dentro do seu contexto. Dentro do seu contexto. Isso. O melhor dentro do seu contexto. Exatamente. E aí a quimbanda, ela te dá uma força e uma energia para que tu consiga atingir esse objetivo junto com os teus ancestrais. Então, eu acredito que seria uma prática, não digo distinta, nem opositora, nem oposta, mas ela é diferente, mas que pode se somar, junto com os daimons. E uma coisa que eu acho interessante sobre os daimons, que você falou que ele está dentro da gente, nós somos dualistas, sim ou não? Sim. Então, o daimon, ele pode ser dualista. Com certeza. Ou ele é síntese. Ele faz aquilo que é justo e necessário. Seguinte, então a sua pergunta é se o daimon pode fazer aquilo que é injusto. Isso. Beleza. Injusto dentro de um contexto que ele tem uma consciência, né? Se ele vai te ajudar em algo, Paimon, vai te ajudar numa prosperidade. Ele tem uma consciência. O que é prosperidade? O que é prosperidade para um daimon? É a mesma prosperidade que é pra gente? A gente vai dar o direcionamento da prosperidade ou ele vai interpretar a forma de prosperidade que ele acha que deve ser? Seguinte, isso vai depender do seu desenvolvimento dentro do campo do ocultismo, não apenas do ritual. Eu aprendi um ritual na internet com Paimon e fiz. Ou aprendi um ritual com Belial e fiz. Com Abaddon, para destruição. Isso. Quer destruir alguém, tal, e aprendi um ritual com Abaddon. Esse é o passo a passo. Vou fazer. Vamos ver se dá certo. Se você não trabalhou as questões internas de base, de busca, de preparação, sabe? Não faça. Por quê? Porque nessa, o feitiço pode se virar contra o feiticeiro. De uma forma muito pesada. Mas muito pesada. Por quê? A primeiro ponto, a magia não é uma diversão, não é uma brincadeira, não é para curioso, sabe? Não é para curioso. A magia é para pessoas que estão ali, passaram por processos, por iniciações, por renúncias de vida. Não é renúncia de 3 dias, de uma semana, nem de um mês. De vida. Para andar degraus, para conseguir chegar e fazer um ritual. Porque o ritual é a última coisa da magia. O ritual é a última coisa que um adepto do ocultismo ele tem que pensar em fazer. Até porque conseguimos fazer a magia também sem a necessidade de ritual. Mas se você entra nessa parte da ritualística e você não passou por reformas, a reforma que eu digo não é a reforma de você se tornar um santo. Não é isso. Eu não prego santidade, nem busco santidade, nem ensino isso para os meus alunos. Prego você ser você mesmo, sabe? Mas você passar por processos, por degraus, por iniciações, por aprendizados, por provas e continuar ali, sabe? Eu tive diversos alunos, diversos. Muitos estão aí, crescendo, se tornando magos e tal, prosperando. E tive diversos alunos que chegaram e passaram ali sua euforia de 6 meses, mexendo com Daimon, largaram e estão fazendo qualquer outra coisa aí, buscando qualquer outra coisa da vida. E tá tudo bem, entendeu? Mas um ritual desse não é para entusiasta. Então é o seguinte, o Daimon pode? A resposta é pode. A pergunta é quem é você? Quem é você que está invocando um Daimon para destruição alheia sem o merecimento? Entendeu? A pergunta é quem é você? Ele faz essa distinção. Nós temos, digamos assim, quando você faz um ritual
para chamar um daimon, Uhum. você tem uma assinatura espiritual. Uhum. A questão é quem é essa pessoa? E se sim, você tem uma assinatura tal, que é reconhecido pelos daimons, pelo mundo espiritual, porque passou pelas iniciações, beleza. Lá vem a energia do daimon. Se você não tem, é muito perigoso essa energia se manifestar e ser contra ti, contra você. Sabe? É o feitiço virando contra o feiticeiro. Então a questão é quem é você? Beleza. Passou por iniciações, está preparado para fazer aquilo. O daimon ele vai obedecer? Se você de fato chegou, se tornou um mago, uma maga, sim, ele vai obedecer. Agora, essa questão aqui, que ele vai obedecer porque ele é uma força cega, ele vai atuar, ele vai agir. Ele pode destruir alguém de uma forma que não merece. Porém, a pessoa que, o mago que direcionou isso, ele vai ter que assumir isso. Nessa questão de força cega, então, ela é uma força sem consciência. Ele é uma força que ele não vai distinguir. Se você quer a manifestação de luxúria, por exemplo, ele não vai ter uma divisão moral se ele vai fazer aquilo ou não. Agora a questão é você que trabalhou aquela energia, você tem que ter a consciência do que aquilo irá repercutir. Entendeu? Então ele pode sim. A questão é se você tem a moral para fazer esse tipo de trabalho e o daimon obedecer da forma correta, porque não é apenas uma receita de bolo. Beleza? Dito isso, ele pode sim obedecer sem tá distinguindo se é certo ou errado para ti ou não. Ele não vai distinguir sobre isso e você vai ter que arcar com a consequência. Eu participei de uma missa negra de um templo luciferiano há uns meses atrás. Até tenho um contato com eles ainda e tal. E quero participar de mais algumas missas negras. E o mestre ali, ele tem uma visão um pouco diferente disso, né? E dentro dessa missa negra, durante todo o tempo dessa missa negra, que demorou acho que uma hora e meia até, eu senti uma mão nas minhas costas. Uma mão mesmo, sabe? Tipo, a gente fiz ela online, porque eles são de São Paulo, e até o... Sabe, parecia que a casa, assim, tava vibrando. E durante essa uma hora e meia eu senti aquela mão nas minhas costas. E aí eu te pergunto, se a força de um daimon é uma energia cega, como você falou, é uma força cega, quem vai direcionar essa energia é o mago. É o direcionador. É o mediador ali, ele que vai direcionar essa energia, certo? Mas, por que ela ajudaria? Por que ela ajudaria em qual sentido? Porque eu vou botar uma prosperidade, não vou nem falar de destruição, né? Vamos falar em prosperidade. Sim. Porque destruir é uma coisa, agora prosperar, que eu vejo que nesse sistema é difícil. Sabe, você conseguir caminhar nesse sistema como tá posto pra gente é difícil. Esse eu acho que é o verdadeiro desafio. É você conseguir emergir nesse sistema, onde que tá tudo errado pra ti, onde que tudo quer te derrubar. Cada passo, as pessoas te colocam duas para trás. Então, você conseguir emergir nesse sistema é o verdadeiro desafio. Então, uma prosperidade, por exemplo, por que ele te ajudaria? Seguinte, a força cega ele está pronto, à disposição, a ser direcionado por aquele que sabe trabalhar. Pronto. Entendeu? Saber, querer, ousar e calar. Os 4 verbos do mago, segundo Eliphas Levi. Uhum. Eu sei, estudei. Eu quero, eu estou me sacrificando, estou mostrando. Não tenho só conhecimento. Tem muitos que só têm o conhecimento. Não querem de verdade. Estou colocando em prática, estou me sacrificando. Saber, querer. Ousar, ter a ousadia. E se calar diante de situações que você não precisa expor, de curiosos e tal, aquela coisa toda. Então, saber, querer, ousar e se calar. Então, aqui está o gênio. Aqui está a energia de Mamon. Eu aprendi sobre a energia de Mamon. Eu quero a energia de prosperidade. Estou disposto a arregaçar as mangas e também estou disposto a colocar em prática o conhecimento de Mamon que eu estou aprendendo. E agora eu ouso. Eu parto, literalmente, para a ação. Pronto. Você vai movimentar a energia de Mamon
para ela se manifestar na sua vida. Entendeu? Quando eu digo cega, é que ela está pronta para ser direcionada. Isso pode ser pro positivo ou pro negativo. Eu não vou usar o bom e mal, porque o bom e mal ele é muito relativo dentro de um contexto. Então, positivo e negativo. Positivo e negativo. É o mago que vai direcionar a função dessa energia. Cada um tem uma função. Dentro do saber, do estudo, você vai entender as funções, dentro da demonolatria, as funções de cada um. Beleza, sei. Agora eu quero. Agora eu ouso. Então, eu preciso de uma energia de cura. Sei qual é o Daimon de cura que trabalha com isso, tal, tudo. Agora eu já sei, agora eu quero. Agora eu vou partir para a ousadia. Entendeu? Então, você andou por pilares. E aí, muita gente aí só vem e só quer aprender o ousar. Me dá aí o ritual. Eu teve gente que me pediu o ritual. Não, tem que passar pela mentoria. Fala, por quê? Só quero um ritual. Só um ritual. Quero aprender. Não, porque é perigoso. Não, eu não tenho medo do perigo, não. Pode mandar. Então, atualmente, eu vejo muitos querendo ousar. Ninguém querendo aprender e ninguém querendo se sacrificar. Entendeu? Em um mundo louco como está, você fala, é perigoso. Tô nem aí, não. Manda bala mesmo. Tô fazendo o que for preciso para minha prosperidade. Não é bem assim. Tá. Então, tem muitas pessoas tentando movimentar energias de prosperidade com Diamonds e ele ensina sobre isso. Se falta a essência, quanto mais magia de prosperidade você faz, mais pobre tu fica. Mais pobre tu fica. Quanto mais magia de amor tu faz, mais rejeitado tu fica, cara. Mais no chinelo tu fica. E eu conheço muito, gente. Conheço muito. Já muita gente da internet, dezenas de pessoas por dia me procuram e tem gente que fala, eu sou filha de Asmodeus, disso, daquilo, aquilo outro. Sim, me conta suas experiências, começa a falar, tal, tudo. E daqui a pouco, bora, beleza, quero que você me ajude. Cara, eu te ajudo com o conhecimento. Tem aqui nossa escola de mistérios, tal, tudo. Mas, cara, eu vou te falar. Tô numa quebradeira há tanto tempo, tal, tudo isso, aquilo. Beleza, não é só associar isso. Não é só associar a questão de prosperidade e espiritualidade. Não, não é isso. Mas quando lidamos com Daimons, estamos lidando com uma hierarquia do mundo invisível chamada de gênios. Onde nós temos ali cavaleiros, duques, condes, marqueses, presidentes, príncipes, reis, sabe? Então, quando você trabalha com isso mesmo, quando você entrega e busca a essência, a forma correta, de forma devagar, tranquila, sem pressa, você começa a movimentar a sua vida também. Quando você entra só para a parte da ritualística e negligencia o conhecimento, foi aquilo que nós conversamos aqui fora do ar. Tem muitas pessoas que não têm paciência nem para ler uma introdução de um livro de ocultismo. Já quer partir para a parte de ritualística. Entendeu? Então a questão é, será que eu estou disposto a passar pelos 4 verbos? Saber, querer, ousar e calar? E aí você vai ter energias ali à sua disposição, tá? Conhecendo energias que facilitam, porque se você se conecta à energia do todo, aprendendo o ocultismo, a magia, pelo simbolismo, você já consegue movimentar esse todo por si só, sabe? Por si só. Beleza. O que é o todo? É o universo, as energias, aquilo que o vulgo chama de Deus, que o ocultismo chama de Lúcifer, tá? Então você vai conseguir movimentar essa malha quântica, essa malha energética e co-criar algumas coisas na sua vida. Mas o que é o Daimon, o sigilo? Você já pega o endereço correto, da força correta, que vai facilitar o caminho se você tem todo esse processo aqui. E aí você vai conseguir movimentar isso. E o que eu falo para os meus alunos, para os meus clientes, aliás, quando compro um trabalho, que eu tenho alunos e clientes, alunos da escola, dos cursos e os clientes alunos que também são clientes, mas clientes que só compram trabalhos mágicos. Um pacto, ele é um elo em 3 partes. Eu, como mago, o meu cliente e o Daimon. O Daimon tem a parte dele, a energia que vai ser manifesta, por exemplo, para um negócio aqui do meu cliente. Eu oriento o meu cliente, trago toda a orientação para ele, e o meu cliente, ele vai ter que colocar em prática. Força. Acordar cedo, trabalhar, se dedicar
investir, se posicionar estrategicamente. E dentro do meu conhecimento, em trabalhar nas redes sociais há um certo tempo, eu oriento também com estratégias, quando eu vejo que o cliente precisa, sobre o negócio dele e tal e tudo. Então, dentro desse elo, o cliente me passando feedbacks uma vez por semana, eu reforçando ali o trabalho uma vez por semana, orientando uma vez por semana o cidadão como se comportar, até mesmo questão de relacionamento. Hoje mesmo, orientei, antes de vir para cá, um cliente, que a pessoa estava sem falar com ele há muito tempo. Há muito tempo. Aí pagou o trabalho semana passada. E aí começamos o trabalho. E aí quando pensa que não, ele manda o áudio que recebeu da pessoa, que a pessoa agora falou com ele, mandou hoje. Um áudio de 9 minutos. Um podcast. 9 minutos, um podcast. Um podcast. Mandou um áudio de 9 minutos. Mais um minuto é podcast. Mandou um áudio de 9 minutos que o cara mandou pra ele. Tá. Falou assim, ó, seguinte, recebi mensagem agora, não falava comigo de jeito nenhum. E eu falei, ó, não faça nada sem o meu direcionamento. Falei, qual foi o conteúdo desse áudio? Ele falou assim, me resuma aí esse conteúdo que eu tenho um podcast ali. Aí ele foi resumiu. Bom, ele falou isso, isso e isso. Falei, tu vai responder assim. Responda assim, assim, assim. E diga que a sua vida tá assim, assim, assim. E fique tranquilo. E nem se mostre afobado, nem nada. Tá de boa. Falei, faça isso de verdade. Cara, eu já orientei gente assim, questão de passar casos irreversíveis de amor, que eu faço o trabalho, tá, a energia do Daimon. Só que muitas vezes a pessoa é, como é que se diz? Lá no Goiás se fala que é mamão demais. Não sabe se posicionar, não sabe agir, não sabe falar sobre, não entende sobre gatilhos emocionais. Então, assim, aí eu estudo também sobre isso. Aí o seguinte, responda assim, assim, assim. Ah, não, agora apareceu e quer sair comigo. Agora eu tenho um compromisso. Calma, responda com muita educação, com muito carinho, mas tem um compromisso. A pessoa já começa a pensar diferente. Aí eu já vi casos que eram totalmente irreversíveis e da outra pessoa que estava totalmente fechada, assim, acendeu uma paixão totalmente incontrolável pela outra. Sabe? Então, assim, só por quê? E eu também vi trabalhos que estavam caminhando para isso e a pessoa age de forma errada. Agindo de forma errada, você acaba atrapalhando o processo. Então, eu considero que nos dias atuais, para prosperidade, você precisa... Existem pessoas que têm um potencial muito grande, mas que falta o conhecimento de posicionamento. Então, Ou a coragem. Desse jeito. Ou a coragem. Tem que ter esse conhecimento, tem que ter a coragem e tal, tudo. O Daimon vai vir para potencializar isso. Compreende? E a questão aqui eu oriento. Então, eu tenho um cliente que fechou com a gente a semana passada e o negócio dele já aumentou em uma semana, ganho de 100%. 100% a mais do que estava rendendo e tal e tudo. Cara, então é isso. Sabe o que eu acho legal? Desculpa te Pode cortar. A galera acha, esse pessoal que eu falo que é o cristão abobado, porque é aquele cara que tem a mordaça na boca e no olho, porque ele não consegue falar, ele só consegue reproduzir. O que o dirigente dele passa, ele só reproduz, ele não pesquisa, não estuda. Então ele tem uma mordaça. Então o que ele acha? Ele acha que ele vai fazer um trabalho, porque na vontade dele é fazer um trabalho, fazer um pacto, e o número da conta bancária subir. Sem que ele faça nada. Entendeu? Jeito. Como Harry Potter. Ah, vou fazer um feitiço agora, uma magia, vou ter 1 milhão no banco, mas eu não vou levantar minha bunda da cadeira. Entendeu? O cara que tem a mordaça mental, ele pensa dessa forma. Por causa que, como eu sempre falo, o ocultismo, mesmo como a Quimbanda, não é para pessoas medíocres. Desse jeito. Pessoas medíocres, elas nunca vão encontrar ancoragem dentro do ocultismo e dentro da Quimbanda. Porque elas vão ser ceifadas. Por elas mesmas. Porque elas não vão ter a coragem necessária para avançar e subir os degraus que tem que subir. Sacrificar o que tem que sacrificar pro teu objetivo. Todo mundo quer prosperar, mas o que tu faz para prosperar? Do que tu quer abrir mão para prosperar? Não vai ter tudo. Não existe ter tudo. Alguma coisa tu vai ter que abrir mão. E falando nisso, sobre o Daimon em si, você consegue visualizar ele? Consegue conversar com ele como a gente está conversando agora? Boa pergunta. Vai depender de mago para mago. E não é porque um é mais bonito que o outro, um é escolhido, nada disso. Existe o processo do despertar do terceiro olho. E esse despertar do terceiro olho,
ele vem A com... pineal? Isso. Ele vem com sacrifício, ele vem com esforço, ele vem com muita dedicação. Pelo menos na minha vida foi assim. Não foi fácil para trabalhar o terceiro olho. E existem pessoas que já têm uma predisposição para isso, tá? Então pode ficar um pouco menos desgastante. Essa predisposição vem de outras vidas e tal, e tudo, de trabalhos que você já conseguiu ter aí de bônus na sua caminhada. Então, assim, digamos que um monge que está se dedicando agora e horas e horas de meditação, e ele vem novamente, vem com esse propósito de dar continuidade, ele vai ter mais facilidade de quem nunca parou para isso, só viveu a vida mesmo e tal. Então já está dentro da alma dele isso. Então, tem esse lance de despertar do terceiro olho. O meu contato com os Daimons, ele aconteceu da seguinte forma. Meu contato com os Daimons aconteceu sem buscar o contato com os Daimons. Como isso aconteceu? Eu trabalhava muito os meus retiros espirituais, nos retiros de 40 dias. Eu era solteiro, meu pai havia desencarnado, então eu comecei a me aprofundar em retiros, estudando ali Eliphas Levi, Papos, Aleister Crowley, até mesmo Ramatiz, toda a biblioteca que meu pai deixou. Ramatiz é legal. E eu aprendi sobre a necessidade que o mago tem de se isolar, como você falou, de sacrificar tudo ali. Então eu fazia retiros de 40 dias. Esses 40 dias eu só trabalhava, no trabalho não falava nada com ninguém, só o básico. Oi, oi, e alguma coisa de trabalho mesmo. De trabalho. Mais nada. Não falava de futebol, não falava de mulher, não falava, sabe, nada. Nada. E assim, quando a gente entra nesses retiros, assim, é a época que você, queira ou não, que você acaba sendo mais tentado pelas coisas, sabe? Mas, enfim, nada. Terminava o horário de almoço, janta, eu trabalhava à noite. Horário de janta, eu jantava, me isolava para estudar, até da hora de voltar. Voltava no ônibus estudando, em casa dormia, estudava e meditava. Só isso. Com relação à minha família, foi um tempo que falou algo que precisa comigo, ok. Eu chegava, dava bom dia, bênção, era isso. Tá tudo ok. E tava ali separado. Terminava os 40 dias, eu descansava um pouco, saía um pouco daquele clima, ainda assim continuava estudando, não voltava minhas amizades, que eu tinha nada, e depois eu iniciava outro processo de retiro mágico, sabe? Seja 40 dias, 21 dias, às vezes eu fazia mini retiros, que era 3 dias, 7 dias, sabe? Fechado. E a alimentação muda também, fica uma alimentação bem mais branda, voltada ali pro lado mais vegetariano da coisa. Então era bem uma busca bem aprofundada. Então, dentro desse processo, eu comecei a trabalhar o terceiro olho. Fazer a meditação com pranayana, tal e tudo, horas meditando ali, isolado, no silêncio. Você começa a trabalhar essa energia interna de uma forma profunda. Beleza. Eu não tinha ainda o conhecimento do que era Daimons. Eu estava estudando filosofia oculta, não estava estudando a magia de parte prática. E quando pensa que não, esse canal foi abrindo. Comecei a ver esferas energéticas, facho de luz violeta que vinha bem no quintal da minha casa, sabe? Vi do alto do céu até assim, coisas fantásticas. Então via essas manifestações, recebia informações dessas energias que se manifestavam, blocos de informação, e eram blocos de informação que eram coerentes com o estudo que eu fazia. Assim que eu sou muito racional, extremamente racional. Sabe, eu não apenas pelo signo, mas eu sou duplamente aquariano. Eu sou uma coisa, busco a linha racional sempre da coisa. Eu não sou uma pessoa que vai, apesar de ser professor de espiritualidade, de magia, eu não sou o cara da empolgação de viajar na maionese. Isso aí não gosto de fanatismo, não gosto de gente fanática, não é. Então ali, quando eu recebi essa informação, eu vi se era coerente com aquilo que eu estava estudando. E eram informações que fechavam, sabe? Informações ali que você podia conversar com quem estava estudando a mesma linha, que era linha, não era daquelas viagens. E achei interessante. E um certo dia, em meio a essas meditações, quando o terceiro olho já estava bem aflorado, quando eu parei para meditar, eu meditava em pé mesmo, assim, ereto. E facilita para mim, porque eu faço pranayana e
a energia vai subindo e circulando. Então fica bem legal para a circulação. E impedia também que eu dormisse, porque eu trabalhava à noite, então sentado e tal, dava sono. Então era em pé. E aí eu parei para meditar, coloquei o incenso, coloquei a música, apaguei a luz. Parei para meditar. Quando eu fiz isso aqui para puxar a primeira narina, à minha frente, a distância que você está de mim, um ser materializado na minha frente. Porém, não visível, como vemos de carne e osso. É tipo uma energia translúcida, sabe? Uma silhueta. Isso. Uma energia translúcida ali. Só porque eu vi, e este ser, ele tinha um aspecto. Não foi só uma vez, ele começou a acontecer isso de uma forma recorrente. Um aspecto que não era tão bonito. Era um aspecto amedrontador. Andromórfico. Isso. Onde havia mistura ali de animal com ser humano e tal. Laroie. E eu, sabe? E assim, eu não sabia. E aquela hora, eu tinha estudado Levi falando que chegava uma hora que os covardes largavam. É igual você falou. É igual você falou que o medíocre, ele vai cair. Não vai sair ele fora. Vai cair fora. Vai cair fora. E aí minhas pernas tremeu. Eu falei assim, será que é agora que eu vou provar que eu sou covarde, então? Porque, cara, dava medo, velho. Eu não tava tendo informação do que era aquilo. Então, assim, é por isso que eu sou muito focado na filosofia. Muito. Pra mim, mais vale uma boa filosofia do que um ritual. É porque eu fui assim. Entendeu? E aí tem gente que é especialista em ritual, tá? Beleza, tudo bem. Mas eu sou o cara da essência ali, da filosofia, porque eu vivi isso. Então eu sei perfeitamente que para você lidar com o Daimon, sim, tem todos aqueles símbolos. O círculo mágico, pá, aquela coisa toda, o seu altar, a conexão, a espada, ok. Mas todos esses símbolos ali, quando eu te respondi se os Daimons estavam encarnados ou não, quando eu aprendi com a Levi Levi que esses símbolos da ritualística, eles só servem para ativar questões do nosso inconsciente. Caramba, velho. A janela interna. Pois é. Então, assim, fica uma coisa aberta, então. Significa que se eu aprender a ativar essas questões inconscientes, então, se eu despertar para quem eu sou de verdade, eu consigo fazer magia sem ritual. E você acha que a ayahuasca, o uso da medicina ancestral, ela pode fazer com que essas cortas-fogos que a gente chama, né? Aquela porta que tu coloca na tua mente e bloqueia esse sinal vindo tanto dos daimons como dos ancestrais. Com a ayahuasca, isso pode ser retirado de forma mais fácil? Vou responder, então, sem véus, de acordo com o que eu acho mesmo sobre isso. Seguinte, nunca fiz o uso. E qual é a minha experiência dentro da meditação e dentro daquilo que eu vi pessoas relatando a mim, pessoas de confiança e tal, como foi o uso e tal. Seguinte, através da meditação, você alcança isso com dedicação, tempo, tal, aquela coisa toda. E a utilização da medicina vai levar você a ter uma experiência, insight e uma abertura, sim, para que você continue o seu caminho de busca com mais leveza, com mais motivação e consiga realizar o seu desenvolvimento pessoal. Aí sim, eu acho bacana. Nunca utilizei, mas pelos relatos eu entendo que você chega como você chega na meditação também, no estado de samadhi, que é o estado alterado de consciência, você chega da mesma forma, da mesma maneira, só que lá você chega mais rápido. E para que esse conhecimento serve? Para você ter uma dificuldade de acessar isso, até a rotina e tal, cada um tem um contexto de vida diferente do outro. Então, de repente, dentro do seu contexto, está muito difícil você parar e ter aquele tempo. Hoje mesmo eu não consigo fazer os retiros que eu fazia, não. Sim. Não consigo. Entendeu? É muito compromisso, é muita coisa, sabe? Não consigo. Então, o que acontece? Serve para você ter esse insight, ter essa luz, ter essa clareza e, na minha visão, a partir daí você segue o seu caminho com a sua busca espiritual pessoal e, esporadicamente, utilizar da medicina, ok. Mas, qual é o caminho contrário? Que eu já também testemunhei várias pessoas próximas sofrendo disso. É você ter a experiência e achar o máximo.
e você anula a sua busca pessoal, anula um tempo de meditação, um tempo de estudo, um tempo de trabalho interno, e agora você sempre tem que utilizar da medicina. Sim, se tornou dependente daquilo. E se tornou dependente daquilo. E aí, o final das contas... Concordo com a tua visão. E aí, o final das contas, não se tornou... Concordo plenamente. Não se tornou desperto. Uhum. Ideias começam a variar. Assim, desculpa falar, mas ideias começam a variar. Eu já vi muito... Cara, porque ocultismo... Aqui estamos falando de espiritualidade, busca pelo terceiro olho. Tá? É ocultismo isso aqui. Então, ocultismo é um caminho... sabe? Samuel Alveor falava que é o caminho do fio da navalha. Uhum. Compreende? Compreendo. É cheio de perigos, cara. Uhum. Perigos de um lado, perigos de outro. Então, tem que ser feito de uma forma consciente. Já vi várias pessoas no meio do ocultismo ficando, e também já vi várias pessoas que, mesmo que no caminho que não estuda tanto o ocultismo, mas que entrou pelo meio de utilizar demais a medicina, e a pessoa começar a ficar meio abilolada, sabe? Começar a ter, sabe? Não tá falando mais uma coisa com a outra. Entende? Agora, eu sou contra de forma alguma. Agora, eu sou a favor que se utilize para que você tenha insights, desperte. E, sei lá, uma vez ou outra, você vai a uma reunião, utilize também e tal. Não sei com qual frequência, de uma vez por mês, 2 em 2 meses, não sei. Mas eu já vi casos da pessoa ficar realmente... Sim. Precisar daquilo sempre. Sabe que essa questão da meditação é uma prática que nós estamos tentando adotar. Porque eu li vários cientistas, até a Science, eu acho que fez algumas reportagens sobre monges tibetanos, que eles fazem coisas assim insanas. E uma delas saiu até no jornal há um tempo atrás, não lembro que ano que foi. Até depois eu vou deixar nesse podcast o link da matéria, que como forma de protesto, já deve ter visto isso, ele entrou em meditação, colocou gasolina no corpo e ateu fogo nele. Gente. Entrou em meditação e ele não se mexeu até ser consumido pelas chamas. Ou seja, o estado de consciência dele era tão conectado que ele não sentiu o corpo dele queimando. Então a meditação é algo surreal. Surreal. Eu vou deixar o link no podcast aqui dessa matéria do monge que ele fez um protesto e tacou fogo em si mesmo. Ele entrou em estado de meditação, de pranayana, que você comentou, e tacou fogo nele mesmo. E não se mexeu. Até ele morrer, não se mexeu. Não ficou gritando, não se mexeu. Ele entrou em estado de meditação. E tem outros monges que, para passarem num teste, eles sobem uma montanha extremamente fria, tiram a camiseta, molham uma toalha na água gelada ali e colocam nas costas. E eles têm que secar essa toalha com a temperatura corporal. Elevando a temperatura a 40, 41, que é um estado quase de convulsão para pessoas normotermo, que é normais, e secar a toalha. Então, olha o nível de meditação, o nível de consciência, o nível de controle mental. Então, a meditação é algo surreal. Tu consegue acessar muita coisa com a meditação. Como você falou, e nós estamos tentando adotar essa prática de meditar. Porque não é uma coisa fácil. Não é. E não é uma coisa simples, sabe? Você entrar num estado de meditação é extremamente difícil. É como se fosse uma academia da mente. Uhum. Sabe? Que cada vez um pouco mais, o controle e tal. Então, assim, eu nasci assim. Eu cresci com minha mãe falando, olha, silêncio, não faz barulho porque o seu pai tá meditando no ateliê dele de apometria. Que massa. Então, assim, eu cresci assim, caralho, assim, tá meditando, sabe? Então, assim, eu cresci nisso, cara. Então, assim, é muito massa. Com a meditação, você consegue, meditando, eu meditava em pé, quieto, olho fechado. Com o tempo, você começa a acessar mestres no meio da meditação. Com o tempo, você consegue se deslocar do seu corpo físico. Uhum. Lá está o seu corpo, parado. Alguém parado, em pé, em uma sala. Já há mais de 1 hora. O incenso, a música New Age. Sabe, naquela época de fitinha, eu colocava a música New Age lá e ficava lá. Para muitos, um louco, né, sem o que fazer. Mas o cara está acessando outros mundos ali, outras realidades. E ele volta. O interessante é quando você volta.
Quando você abre o olho novamente, depois de muito tempo, e você se encara com esse personagem aqui, com esses problemas que nós temos. Todo mundo tem uma conta para pagar, tem isso, tem aquilo, tem um outro, relacionamentos. E quando você volta, você... A maior experiência para você saber que você é imortal é meditar. É que depois você volta para esse personagem. Uhum. E você não precisa nem ter essas experiências de viajar para outros mundos. É você ficar quieto, se conectar só com a sua essência. Com o tempo, 15, 20, 30 minutos, esse personagem que já não é o Ronan. É a essência. E essa é imortal. Uhum. Essa é real. Essa é verdadeira. Então você volta com mais leveza, com mais consciência, entendendo, peraí, eu tenho esse personagem, o que a gente pode estar fazendo? Aí você começa a acessar esses mundos. E no passado existiam os eremitérios, onde o monge era colocado em uma caverna por 3 anos, 3 meses e 3 dias, de forma exata. E ali ele recebia os utensílios necessários. Sempre ia uma pessoa levando a alimentação e os utensílios necessários para que ele sobrevivesse. E ali a função dele seria só meditar. Só meditar. Só meditar e mais nada. Desligado deste mundo material, desse sistema, aliás, que mata as pessoas. Pô. Então, desligado. Hoje as pessoas elas dão crise de ansiedade. Se manda mensagem no WhatsApp e a outra pessoa não respondeu ainda. Tá dando crise de ansiedade se passar 5 minutos sem responder. Entendeu? E não, sabe, o mundo hoje está muito difícil, a distração é muita. Então a questão é, quem é você de verdade? Uhum. Então ali, o cara passava por essa experiência. E nessa experiência ele aprendia a deslocar para outros mundos, a fazer projeção astral de forma consciente, a manifestar a bilocação, que é a manifestação em 2 locais física, diferentes. em 2 sim. lugares diferentes. Então, assim, isso existe, Alô? Cara, existe. Cara, existe e também tem prova científica disso, que eu esqueci o nome agora, cara, é Remote View. Remote View, o nome da... Que é exatamente isso, tu estar num local e acessar uma informação que está em outro local. E cara, tá em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 lugares ao mesmo tempo. Sabe? É Remote View o nome. E tem americanos que ganharam milhões em cassinos com essa técnica do Remote View. Dessa forma. Remote View. Então o que acontece, cara? Existe. Pode pesquisar aí, quem quiser pesquisar no Google, bota Remote View. Já vai aparecer ali toda... Existe esse lance de você bilocar, ter a bilocação? Tem. Você consegue estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Ter a consciência e informação. Você vê, faremos o podcast falando sobre a Bíblia e tal. Ele está sendo gravado, daqui a pouco vamos falar ao vivo. E Eliseu, na Bíblia, ele acessava informações à distância. A quilômetros de distância, o exército inimigo ia atacar e ele sabia todas as informações que eram passadas. Tudo. E aí chegou um tempo que o cara falou assim, nossa, não é possível. Aí quando o exército inimigo vinha, já estava montado certinho o que eles iam fazer. Aí o rei do exército inimigo falou assim, cara, é impossível. Tem um cagueta no nosso meio. Foi por quê? Porque tudo que eu projeto, o rei de Israel ele vai e faz exatamente para fechar tudo aquilo que eu projetei. E aí, de repente, alguém fala assim, não tem nenhum cagueta não, é porque é Eliseu. Ele consegue acessar isso. A distância, cara, é fantástico. E isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial com Rússia e Estados Unidos. Essa técnica os russos usavam de acessar o conhecimento americano. E aí descobriram por quê? Porque passaram um código secreto, isso tá na internet, podem pesquisar. Essa eu não sabia. Sim, tinham passado um código secreto só para um general. Só aquele cara sabia. E os russos acessaram aquele código. E os caras, cara, tu é o cagueta, velho. Só passaram pra ti esse código, tu é o cagueta. Os caras foram vendo, não, cara. Os russos estavam acessando o mental do general. E aí os americanos começaram a pesquisar como fazia isso.
e desenvolveram a técnica do Remote View, que é você acessar um conhecimento que está distante de você. E aí diz que tem até uma reportagem, posso colocar também o link dessa matéria, que houve uma briga mental entre russos e americanos. Porque eles vinham acessar o conhecimento general e os americanos já estavam preparados para isso. Olha só que coisa. Entendeu? Então, você está falando isso de uma época de 2000 anos atrás, na época ali do Cristo ali, e uma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E ainda antes de Cristo. Você pega Eliseu, o Antigo Testamento, então você pega assim, cara, bem antes de Cristo ali. Antes de Cristo, Eliseu já fazia isso. Então, esse cara é fantástico, é muito profundo. E a galera pergunta assim, pô, é verdade? Pô, isso é muito estranho. Não, isso é loucura. Sabe? Você não nasceu apenas para estudar, se formar, casar, ter filhos, depois se aposentar, não. Estranho é isso. Então, assim, o ser humano, ele é um ente muito profundo, complexo, e cabe estudar a nós mesmos. Como no templo do deus Apolo, na Grécia, estava escrito na entrada, ó homem, conhece-te a ti mesmo. E aí na saída do templo, entrava pela porta, saía pela outra, na saída estava assim, e assim conhecerá aos deuses e todo o universo. E aí foi aquilo que eu tinha falado também dos daimons a princípio. Quero voltar lá naquela pergunta que tu fez, é que ela ficou sem a resposta. Eu comecei a lidar com os daimons, assim, vendo os daimons, entendeu? Só que eu não sabia aquelas criaturas estranhas, entende? Daí o que acontece? Quando eu parti para o conhecimento da demonolatria, tal, aquela coisa toda, tem a ritualística, eles fazer, se manifestar na fumaça, tal, essa coisa toda, ou então você sentir. Então você pode fazer um ritual de demonolatria, você vai sentir o daimon. Sentir ali a energia, a fumaça, uma coisa, a presença, às vezes sem manifestação nenhuma. Mas como eu vim dessa linha de buscar bastante a abertura do terceiro olho, sem saber ainda o que viria para frente, que eu me tornaria um mago, que eu trabalharia com daimons, eu tenho essa facilidade de ver o daimon. Tanto é que na nossa consulta com o daimon, a pessoa quer saber de algo, saber como resolver algo. Eu quero prosperar. Beleza. Qual o seu negócio? Isso, aquilo. E não tá andando. Qual o seu projeto? Quer ganhar quanto por mês? Eu não sei. Se tu não sabe, não vai dar nem pra ajudar. Por quê? Quem não sabe pra onde vai, não sabe onde chega. Então, assim, não sei, nunca pensei assim. Pois é, por quê? Porque senão daqui a pouco a gente faz uma magia de prosperidade e a pessoa passa 6 meses, a pessoa fala, continua no vermelho. E daqui a pouco, beleza, tu ganhava quanto? Aí, de repente, tu ganhava 10 mil, passa a ganhar 20, 25. Só porque já tinha um gasto de 8 mil por mês, aumentou esse gasto, que a pessoa começa a ganhar e gastar mais. Então, é por isso que eu faço a análise de quanto tá ganhando no momento. Se quer fazer o trabalho comigo, vai ter que me falar. Não quer? Não confia? Então, é algo só meu. É eu, você e o Daimon. Eu tô rendendo 15 mil por mês. Meu objetivo é 50. Assim, beleza, vamos caminhar nisso. Só porque quando a gente chegar nos 50, e se tu tá no vermelho, já houve algumas coisas que tu acrescentou, né, meu amigo, aí no teu... na tua rotina. Na tua rotina e tal. Então, a pessoa me procura e eu faço uma leitura com o Daimon. E nessa leitura eu abro uma conexão e, abrindo essa conexão, há essa manifestação do Daimon, eu consigo ver a manifestação do Daimon, e essa informação, essa conversa é me passada de uma forma muito reta, direta. Leitura com o Daimon que eu faço, essa conexão não é uma leitura de cartas para falar toda a área da sua vida. Não, é o seu objetivo, é papo reto. O objetivo dele é isso, posso ajudar, assim, assado. Beleza, vai mandar áudio para o cliente. Foi falado isso para ti. Temos uma prospecção de tantos meses, um alinhamento que nós temos que fazer entre eu, você e o Daimon, e essa aliança pode ser feita assim, e ele vai te ajudar assim, assado. Pronto, beleza. Não é para falar da esposa, disso, daquilo. A não ser que o caso for da esposa. Então, é específico. Um assunto de cada vez. Então, esse é o lance. Então, eu consigo sim lidar com o Daimon, e qualquer pessoa também consegue, à medida que esteja disposto. A desenvolver. A desenvolver. Aí, nesse período, acho que já contei aqui a primeira vez que eu vim, nesse período aí eu passei simplesmente mais de, não tenho vergonha de falar, passei mais de 10 anos sem beijar na boca. Sabe o que é beijar na boca não, entendeu? Nesse período não, tinha beijado antes. Aí depois não. Me isolei mesmo, para estudar. Pra aprofundar. Aí nessa questão eu queria te perguntar, né? Antes de nós entrar na parte de prosperidade e luxúria,
Será que o Daimon manifestado, ele é uma manifestação andromórfica mesmo? Ou é uma projeção da nossa consciência daquele ser andromórfico? Vai ser das duas formas. Porque um Daimon, ele pode se manifestar de uma forma, X, por exemplo, Marbas, de uma forma mais clássica, se manifesta em forma de leão. Mas, de repente, Marbas pode se manifestar em forma de um homem. Simples. Ou pode ter essa forma andromórfica também. Então, assim, vai do momento da manifestação desse Daimon e vai também de questões internas. Então, Marbas pode se manifestar de uma forma para mim e de uma outra forma para ti. E ele pode se manifestar de uma forma para mim e uma outra manifestação se manifestar também de uma outra forma. Daí, de repente, pode haver contextos do trabalho para ser feito, o momento. São coisas que escapa ao nosso entendimento agora o porquê de cada manifestação ser assim diferente. Então não há exatamente um padrão, uma linha e tem que ser assim. Então até mesmo sigilos. Existem sigilos que podem ser feitos, ocultos, sem ninguém perceber sobre o caso. Fala isso, eu tenho que falar algo sobre sigilos, algo de prosperidade que nós estamos fazendo agora. Daqui a pouco eu te falo sobre símbolos subliminares que nós estamos fazendo ligado à energia dos Daimons. Depois eu explico para ti. Então essa manifestação do Daimon, eu vejo que ela pode ser variada e pode ser também as duas coisas. Você pode ter a manifestação de um Daimon de acordo com o que você vibra internamente e de acordo com que talvez seja até mais fácil essa conexão a ti, essa forma de assimilar no momento. Talvez seja isso. Show. E a questão propriamente da prosperidade e da luxúria, com quais Daimons você trabalha para atingir esse fim? Prosperidade, eu costumo trabalhar muito com Buni, é um duque que trabalha nessa área muito forte. Eu chamo ele de Duque dos Empresários, o Daimon dos Empresários. Empresários, homens e mulheres que querem se destacar de uma forma muito extrema na sua profissão. Então, Buni auxilia bastante, faço muitos trabalhos com Buni. Mamon, também eu utilizo muito para a prosperidade. Também utilizo Paimon para a prosperidade. Paimon tem uma energia muito espiritual também, de revelação e tal, aquela coisa toda. Orobas, ele vem com energia também de revelação de conhecimento de coisas ocultas e também de tesouros ocultos. Como que acontecem os tesouros ocultos hoje? O tesouro oculto hoje é uma ideia, sabe? São ideias. Aqui no ar, tem muitos tesouros ocultos, entende? Aqui no ar temos vários tesouros ocultos. Então, a forma de acessar esses tesouros ocultos, que são ideias, insights para o seu negócio. Às vezes, o seu negócio só falta um detalhe para fluir, para explodir, de fato, para dar certo. Então, trabalho. Mas os que mais saem é Mamon e Buni para a prosperidade. E tem outros Daimons também que trabalham na linha da prosperidade, mas os que eu mais trabalho são esses. E a pergunta é, qual a diferença, Laor, entre Mamon, Buni e tal? Todos vão manifestar essa energia de prosperidade. Mas, quando você me passa o seu caso, eu vou abrir a sua conexão X e dentro desse aprofundamento, vem a mim o Daimon mais específico para ti no momento. Então vai depender muito da tua energia, vai depender muito da energia do teu negócio, às vezes até mesmo questão de registro acástico atual, o que já passou. Sim. E tal. Então não dá para dizer assim, o negócio do Ronan é podcast, ele quer prosperar o podcast dele. E o outro também tem um podcast. Então, sai o Mamon para Ronan, Mamon também vai sair para o outro que também tem um podcast. Não é bem assim, entendeu? Vai muito, são questões muito sutis para a gente chegar no Daimon que vai estar atuando para ti. Lúcifer também tem uma energia de prosperidade muito forte. Existem alguns casos que eu faço com Lúcifer para a prosperidade. E os Daimons de luxúria que a gente trabalha. Citri é um Daimon bem solicitado, o que eu mais faço trabalhos para luxúria. Trabalho com Lilith também, que é uma entidade muito forte para essa energia. Trabalho também com Gremory, uma duquesa com energia muito massa para essa energia, para esse propósito de luxúria. E quando a gente fala luxúria,
é um termo mais para chamar atenção mesmo, mas a luxúria ela vem da energia sexual. Vamos colocar a energia sexual, o magnetismo, o poder de atração, onde, por exemplo, eu fiz o trabalho que eu te falei que o rapaz está rendendo em uma semana, já conseguiu resultados bacanas ali no trabalho dele, 100% a mais do que estava vendendo. A gente colocou uma energia também de sexualidade, de luxúria. Entendeu? E o que a pessoa tem? Você, ele trabalha com o quê? Eu não vou falar quem é, mas o que trabalha. Trabalha ele tem um comércio. Pronto. Ele tem um comércio. E o que tem a ver sexualidade com o comércio? Tudo. Tudo. Então, aí você tá vendo? Tem tudo a ver. Então, não é a luxúria, a sexualidade, não é pra levar pra cama. Não é pederastia. Não é pra levar pra cama. É claro que tem as pessoas que me procuram e eu quero mesmo, é caso sexual mesmo e tal, e, cara, eu tô precisando, entendeu? Então, enfim, mas, nesse caso, o caso mais profundo disso é você trabalhar a tua energia sexual, de poder de atração, para que as pessoas venham e gostem do negócio, gostem do atendimento, voltem, há aquela química, há aquela energia, entende? Então, assim, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, Alô, mas, cara, o cara tá se destacando, não é errado. Teve uma evangélica esses dias, essa semana, que veio me procurar. E até uma amiga, mas ela falou assim, que ela não tá conseguindo crescer, prosperar e tal. E eu falei assim, aí era noite de trabalhos mágicos, ela foi e comentou algo, e falou, mas tudo isso aí é amarração, tal. Vi os bonecos lá, eu falei, não, o boneco representa isso e tal, aquela coisa toda. Existem trabalhos voltados para isso, mas hoje não estou fazendo nenhum trabalho nesse sentido. Ela, eu quero prosperar e tal, tudo. Eu falei, os meus clientes, boa parte deles estão prosperando, aqueles que estão seguindo, tudo certinho, estão prosperando. Aí ela falou assim, nossa, mas eu quero prosperar, mas da forma certa. Falou dessa forma, da forma certa. Eu perguntei assim, mas o que é a forma? Qual que é a forma certa? Perguntei o que é a forma certa. Tá, mas por que isso, por que aquilo e tal? E ela, sendo evangélica. Aí, para resumir o assunto, eu falei assim, o seguinte, e segundo o pensamento dela, seria aquele de fazer um pacto aqui e tome dinheiro entrando. É aquilo que eu falei antes. Sem nada, toma o dinheiro entrando. E depois vai pagando mais, vai reforçando e toma o dinheiro entrando. O que vem fácil, vai fácil, hein, Alaô? Falou desse jeito. Eu falei, fácil? Os caras que estão fazendo trabalho comigo, os empresários, cara, é muita luta, é muito trabalho, é dedicação, é empenho. Porque eu já falei aqui, falo de novo, o Diamond não ajuda vagabundo. Não vai ajudar vagabundo, de forma alguma. E para resumir, eu peguei e falei assim, é o seguinte, beleza, vamos lá. Você que é evangélica, me responda de acordo com a sua crença. Existe alguma força maior do que Deus? Pô, jamais. Boa pergunta, né? Beleza, então, dentro dessa visão dela, não existe nenhuma força maior do que Deus. E também concordo, só que a minha definição de Deus não é como a deles. Porém, é o seguinte, não é uma força maior do que Deus. Então, todo mundo aí está pedindo, os evangélicos, para mudar de vida, para prosperar um negócio, para ganhar na Mega Sena. Já vi muitos. Por que Deus não atendeu a todo mundo? Aí que teria que ser mais fácil mesmo. Aí que teria que ser fácil. Tem muita gente fazendo campanha para isso. Em jejum, em oração, e colocando e tal. O que é isso? É manipulação de energia, né? Oração, símbolo, número de dias. Ué, é o quê? Isso é um feitiço. Feitiço significa ação energética. Pronto. Intencional. Então, assim, beleza. E dentro do meio evangélico lá, beleza, tem as pessoas que prosperaram? Tem empresários que estão com um negócio crescendo e tal, tudo. E tem as pessoas que não estão saindo do lugar? Tem. Com certeza. Então, veja só, se na demonolatria que ela vendo, que seria o poder inferior, eu respondi segundamente dela para ela entender, corria tudo fácil, por que nesse caminho, então, as coisas também não correram fácil? Só para entender. Então, a questão aí, para que dê certo em toda manipulação de energia, você tem que fazer por merecer. Fazer por merecer. Faça por merecer. A magia perfeita é aquela pro cidadão que está fazendo tudo por merecer. Tudo por merecer. E as coisas não estão andando, sabe? E fazer da forma correta. Beleza, tá lá o crente orando e o negócio dele prosperar e ser o maior do bairro.
o outro tá com outra linha religiosa, o outro tá com outra linha, o outro tá com outra... O que é o certo, então? Tá todo mundo usando os recursos que podem, entendeu? Então aqui, como você falou do sistema, o sistema é bruto. É bruto. Tem que pagar conta, tem que, sabe, pagar conta, isso, aquilo, aquela coisa toda e não espera. Nada tá esperando, ninguém tá esperando você, não. Então o sistema é bruto e aqui o sistema é competição. E cada um está usando secretamente as armas que tem. Então, não vou fazer nada, eu vou ficar aqui só... Sim, eu sou o bom cidadão e vou seguir e tá tudo ok. Beleza, você pode ir nessa linha e não utilizar de nenhum artifício. Mas que tem uma galera utilizando outros meios, tem. Porque estão disponíveis. É o que eu sempre falo, cara. Na Quimbanda, quem pode mais, chora menos. Desse jeito. Quem pode mais, chora menos. E a outra coisa que eu ia te dizer, numa questão de antes nós encerrar, partir pro encerramento e tu deixar a sua mensagem, você falou a parte do adormecido. Você comentou da parte do adormecido. Que todos nós temos os nossos daimons interiores, mas talvez eles estejam adormecidos. Aí eu tenho uma alegoria que fica bem legal, que na verdade não é minha, mas ela é de um outro mestre, que ele fala assim que um tigre é um tigre por natureza. Ele é predador. Mas tu pegar ele de pequenininho, tu consegue domesticar aquele tigre. Mas ele nunca deixou de ser um tigre. Será que o humano, ele não foi domesticado? E hoje nós precisamos encontrar a nossa verdadeira natureza. E essa mordaça mental, visual e da nossa fala até o do poder de expressão, essa mordaça, não é essa domesticação do sistema? Com certeza. Com certeza. Tem uma música que expressa muito, muito bem isso. Você curte Metallica? Muito. The Unforgiven, né? The Unforgiven. A tradução é Os Imperdoáveis. Então eu deixo Metallica, The Unforgiven, a tradução Os Imperdoáveis. E aí o cara começa a contar a história. Nossa, a tradução dela é fantástica. Já viu? Não cheguei a ler a tradução dela, mas vou pesquisar. Aí começa assim, ele contando a história de alguém que nasceu e logo foram ensinados as primeiras letras. O que era certo, o que era errado. E daí segue a música inteira falando desse cidadão. E nas partes, no refrão da música, fala assim que nunca livre, nunca ele mesmo. Ele nunca foi ele mesmo, nunca foi livre. Nunca teve a essência liberta dele. E que chamaram ele de culpado. Chamaram ele de culpado. Declararam que ele era culpado. E agora, este homem já é velho. Este homem, ele já não tem forças para lutar. Esse homem agora só aguarda os seus últimos dias de morte. Últimos dias antes da morte. E, assim como rotularam ele, agora ele rotula eles. E os denomina de imperdoáveis. E fala, este homem agora está velho. Esse homem agora só está aguardando os seus últimos dias, sem nunca ter sido ele mesmo. E esse homem sou eu. Que é foda, né? Tá louco. Os imperdoáveis. Então, assim, qualquer dia eu quero fazer uma live falando sobre o ocultismo e a música. E a música. E principalmente o rock. Pega Beatles. Principalmente o rock. Ele era... O Beatles, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, eles eram aficionados pelo Crowley, né? Não, e Raul Seixas. Raul Seixas da Telemann. Quando você pega Motorhead, Orgasmatron, pega essa música e... Cara, que letra, que pancada no sistema, entendeu? Que pancada na cara do sistema. E certo dia, alguém me perguntou, que você colocava as músicas de rock pra treinar e tal, tudo. Eu vou em show de metal vez ou outra, já ia com mais frequência.
E, enfim, alguém me perguntou algum dia, mas tu é mago, tão espiritualizado, o que tem a ver o rock com magia? Eu falei, nossa, tu não fez essa pergunta, não. Eu falei assim, é sério que tu fez essa pergunta, cara? Eu falei assim, nossa, é sério que tu fez essa pergunta? Então... Volta pra tua coleira. Pois é. Então, assim, o ser humano, de fato, ele perdeu a essência. E eu comparo muito na mitologia grega com Narciso. Narciso. Onde o narcisismo hoje ele é tido como uma patologia, né? Sim. E tal, aquela coisa toda. Só que eu tenho outra visão do narcisismo, assim. É porque toda a mitologia grega, ela foi fundamentada no ocultismo. Sim. Isso é fantástico. Quer estudar, quer medir o seu grau de entendimento do ocultismo? Comece a estudar. Depois você está estudando bastante aqui, né? Os autores do ocultismo. Aí vai e lê algumas parábolas. Parábolas não, mitologia grega. Aí você estuda algumas e vê o seu nível de entendimento. O seu nível de entendimento de ocultismo pode ser medido da sua forma de interpretar a mitologia grega. Então, Narciso, ele olhou no lago, o reflexo dele, não havia espelho na época, e ele ficou encantado ali com a sua própria beleza. Ficou encantado com o seu reflexo. E ele passou tanto tempo ali que ele ficou hipnotizado, caiu, se afogou e morreu, encantado com o seu próprio reflexo. Seguinte, Eliphas Levi ensina isso dentro da filosofia oculta. É o ser humano, que é a grande massa que se encantou com o seu reflexo. O reflexo daquilo que são. O reflexo, sim, tem muitas coisas aqui na Terra muito boas. A sua profissão, o seu carro, isso, aquilo, outro. Beleza, são muitas coisas legais. Mas só são reflexos. Quem é você de verdade? O ser humano hoje, ele tá o tempo todo encantado por esses reflexos. É a rede social, isso, aquilo, outro. Está distante dele mesmo. E dentro do ocultismo, existem, eu até falei no último podcast, lá em São Paulo, quem estuda o ocultismo de fato, na raiz, temos ocultistas que conseguiram superar a própria morte e se tornaram os ditos mestres ascensos ou se deslocaram para outros planos para seguir a jornada, tá? E a grande chave que todos os outros grandes mestres falavam sobre essa dita imortalidade, como Paramahansa Yogananda, ele saiu do corpo sem morrer, na hora que quis, sabe? Então, assim, a consciência desperta sem morrer. Então, o que acontece? Dentro do ocultismo, é o ser humano que não consegue dar esse passo a mais e acessar essa chave, e ele está tão encantado com o reflexo dele, caiu, morreu. Sem saber quem era, aí veio vazio e volta vazio. Sem saber quem era, por que estava aqui, como estava aqui, para voltar sequelado, para dar continuidade a algo que ele nem sabe. É uma roda de sofrimento. Então, dentro da alquimia, somos chamados a quebrar essa roda. Então, por incrível que pareça, por estranho que pareça, sim, houve muitos ocultistas que conseguiram isso. E isso está disponível. Porém, a questão é, quem quer pagar o preço? Ninguém quer. Entendeu? Mas que é disponível, é possível, como diz o grande mestre Samael Aun Weor. Quem estiver vendo isso aqui depois e quer buscar as referências, busca de Eliphas Levi, busca Aleister Crowley, busca Samael Aun Weor. Samael Aun Weor defendia isso de forma veemente sobre a possibilidade disso acontecer, sim, entendeu? E de grandes mestres que realizaram isso, sim. Ele falava do estado de Ginas, que é você se manifestar em corpo, em um semicorpo em outros lugares, digamos assim. A bilocação, que é em corpo físico mesmo, em vários outros lugares. E ele defendia também que o ser humano ele conseguia se deslocar conscientemente em estado de Ginas, que era com o seu corpo, só que o seu corpo está em outra atmosfera, em outro sentido, como fosse um corpo translúcido. E Samael Aun Weor afirma com muita propriedade que é possível o ser humano se deslocar de um mundo para o outro, em corpo físico, com muita consciência. Então, eu sou louco, pegue toda a bibliografia do grande revolucionário gnóstico e queime.
Ou então, viva no seu ocultismo raso. Viva na sua magia rasa. Pra mim, não. Assim como eu falo com minha esposa, pato novo não dá... Pato novo só dá mergulho raso, né? Uhum. Pato novo não mergulha profundo. Então é isso. Então, aprofundando nisso, você vai descobrir isso. É por isso que me encanta. Isso que me encanta e que vamos dar prosseguimento falando no podcast. Só quero concluir, antes de você falar a palavra final, falando sobre a simbologia. Eu estou trabalhando agora com a simbologia subliminar para marcas. E está dando muito certo, muito certo. Onde a galera vem e passa ali o logotipo da marca, tal, tudo. E a gente consegue fazer uma análise e entender qual a entidade pode ajudar ele naquele negócio. E nós colocamos ali uma imagem, um símbolo ligado ao Daimon de uma forma velada, oculta. E esse símbolo, a pessoa começa a utilizar na rede social, cartão de visita, tal, aquela coisa toda, e tá dando muito resultado. Então fica de uma forma subliminar, fica de uma forma oculta para pessoas que têm um negócio próprio. Então a imagem subliminar, onde ninguém vai perceber o que está ali e serve para trazer um encantamento, para chamar a atenção. Olha lá, isso é errado. Todas as grandes marcas que você está consumindo estão usando isso. Todas as grandes marcas que você é fã, tá lá, continue sendo a ovelha, entendeu? Então a gente está fazendo isso, está dando muito certo, e a gente faz um estudo antes e faz uma consagração também para ti. E detalhe, eu não tenho um negócio próprio não, mas sabe, a galera é muito da rede social hoje, né? WhatsApp, Instagram e tal. Então, qual é o seu propósito? Todo mundo tem um propósito, né, oculto. Eu tenho um propósito disso, até mesmo assim. Sabe, aquela pessoa se afastou, ela estava na minha, agora não está mais. Está me desprezando. A gente está colocando até sigilos ocultos na sua foto de WhatsApp. Entendeu? De Instagram. Que traz a manifestação daquilo que tu está buscando na rede social hoje. Porque as pessoas estão mais na rede social hoje do que na vida real. Claro. Compreende? Então, quero deixar isso aí para quem estiver assistindo, depois quiser, entre em contato com a gente, que a gente pode fazer para empresários ou para pessoas que não têm o próprio negócio. Mas eu quero atrair mesmo, eu quero trazer essa energia de atração. Não, eu quero uma pessoa específica, eu quero algo assim, isso, tal. Então estamos com essa energia, tá bom? Mas show de bola. Acho que com essa palavra aí já dá pra nós encerrar, porque falou tudo o que tinha que ser falado. Mago Alaor, agradeço a sua presença, obrigado por ter vindo e espero lhe encontrar futuramente mais vezes. Muito bom. Obrigado, Muito meu querido. É nóis. Valeu, pessoal.